convento do apóstolo Agenor Dutra, no qual nós estamos debaixo da sua cobertura já fazem 6 a 8 anos. E esse ano foi um ano diferente, né? Foi eu, Diácono Giovanni, que é meu filho do coração, Diácono Benedito, que estava conosco ontem, e um amigo, o apóstolo Eduardo Oshiro, que morou muitos anos no Japão, e o irmão, o pastor Genésio, que veio de Manaus, que está na cidade de Arapongas. O Senhor preparou a nossa vida e nós descemos e ficamos ali no hotel durante 6 dias. No terceiro ou no quarto dia, Deus tomou o apóstolo Eduardo Oshiro, né, para ministrar nós 4 dentro daquele quarto de hotel. E eu me lembro que Deus tomou a boca dele para falar comigo, que não era mais para falar com o Gabriel, meu saudoso filho havia morrido, né? Ele disse: ele está vivo dentro de você. Tudo que você sonha, tudo que você projeta, ele projetava com você. Então, a partir de hoje, ele não está morto, ele está vivo dentro de você. E o céu vai lhe dar uma experiência agora, porque o céu vai te levar em um arrebatamento de espírito. E eu confesso aos irmãos que há muitos anos eu não era arrebatado em espírito. Eu me lembro que uma das últimas vezes que eu fui arrebatado em espírito com mais veemência foi quando eu estava noivo, né? Já se passaram mais de 19 anos, né? Porque eu tive alguns arrebatamentos, dentre eles o arrebatamento de espírito quando eu fui em 3 estados, né? E o Senhor me mostrou o nome da minha sogra dentro de 3 crânios, cada um dentro de um estado. E eu via quando o anjo do Senhor removia o nome da minha sogra daqueles crânios, e ela tinha uma dor de cabeça muito forte. E quando eu voltei do arrebatamento, nunca mais ela teve aquela dor. Só que um desses arrebatamentos eu passei a ter medo de partir e não voltar mais. E eu comecei, né, praticamente a me bloquear, né, quando o Espírito queria ministrar eu. E quando eu fui arrebatado em espírito, o Deus usou o apóstolo para falar comigo que eu ia ver algo inefável no céu, né, de glória no terceiro céu. E quando eu cheguei no céu, levado, guiado por um anjo, eu ouvi a voz do Gabriel, né? Eu não vi o Gabriel, o seu corpo, eu não via a sua fisionomia, mas eu ouvi a voz dele, e a voz dele era muito audível. E ele dizia para mim: foi necessário eu partir primeiro, porque a obra que o grande tem com o Senhor é maior do que tinha comigo, e é necessário que o Senhor tenha força para romper e avançar, porque em breve nós nos encontraremos no céu de glória. Foi muito forte. Quando eu voltei do arrebatamento, eu passei muitas horas para me recuperar fisicamente, né? Porque foi muito forte a experiência, dentre elas, né, alguns projetos que o Senhor me deu nesse arrebatamento. Primeiro projeto, né, o Instituto Gabriel Ribeiro, né, que nós estamos trabalhando afinco para assistir pessoas cancerígenas e famílias de cancerígenos, né? Nós passamos na pele a dor de ter um filho cancerígeno, passando pelo processo, a família, como é difícil para a família receber o diagnóstico, e o Senhor nos deu esta oportunidade de começar a trabalhar e montar esse instituto. E Deus começou a levantar pessoas. Aonde eu vou, existe um cancerígeno, existe alguém que está passando por um tratamento. Eu estava na vigília de Mandaguari, né, há 2 meses, há 1 mês e pouco atrás, e quando eu cheguei naquele ambiente, pela primeira vez que eu fui na vigília, marquei várias vezes e todas as vezes deu errado, né, porque não era provavelmente o querer de Deus que tivesse naquele tempo, né, porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e o Senhor permitiu que nós fôssemos naquele tempo, né? E quando eu cheguei ali, eu já vi algumas pessoas com turbantes na cabeça que passam por tratamento de quimioterapia. E aonde eu vou, irmãos, Deus coloca alguém com câncer ou um familiar de alguém. Eu estava em São Paulo e eu conheci o Cláudio, e o Cláudio estava afastado, voltou para Jesus naquele dia, e ele disse para mim, eu comecei a contar sobre o projeto, sobre o que aconteceu com meu filho, o saudoso, e ele disse para mim: eu também estou voltando, estava afastado, e eu estou com câncer, né? Foi retirado de mim um grande caroço, um grande nódulo cancerígeno no meu testículo, na minha parte
na minha parte pessoal. E depois ele abriu a localidade e mostrou o corte da cirurgia. E aquilo moveu muito o meu coração. E ele disse para mim: eu estou com o Senhor nesse projeto. Então Deus tem movido algumas pessoas, dentre elas a doutora, uma filha na fé, a doutora Camila, né, lá da cidade de Apucarana. E além desse projeto, né, de assistir os cancerígenos, o Senhor também nesse arrebatamento nos deu mais 2 projetos, abraçando os órfãos e as viúvas. Eu já tenho agendado orfanatos para entrar e visitar os órfãos, né, para que Deus possa nos usar, para que muitos órfãos possam encontrar um lar, viver debaixo de uma família abençoada, principalmente cristã, e ser feliz, né? Porque só quem sabe, só quem perdeu um pai e uma mãe de uma forma muito forte, violentíssima, sabe a dor de não ter o pai e nem a mãe. E o terceiro projeto, o Senhor nos deu Moçambique. Há muitos anos o Senhor ferve o nosso coração concernente a Moçambique, né? A cidade de Beira, a cidade de Dondo, né? E agora Ele nos deu outra província, né? Por meio de um jovem que entrou nas redes sociais pedindo oração, o Jamal. Ele queria cursar uma faculdade lá em Moçambique e havia poucas vagas. E ele disse para mim: ore, para que Deus possa mover. E nós entramos num propósito de oração, oramos, passou 3 dias, né? Deus colocou o Jamal na faculdade. Ele fez um vídeo para mim, eu estava em São Paulo, não tive tempo ainda de postar, mas ele me mandou um vídeo da porta que Deus abriu para ele dentro da faculdade, e eram poucas vagas, e o Senhor colocou ele lá. Então a gente quer assistir, né, Moçambique, né? Eu disse para ele fazer um mapeamento de qual é a maior necessidade daquela província, para que nós possamos, a partir de abril ou março agora, começar a assistir, né, também Moçambique. Eu quero dizer para você, né, que tudo que nós passamos tem um propósito na nossa vida. Quando nós passamos pelo processo do meu filho, eu sou um homem que não questiona Deus. Você nunca vai ver eu ficar: por que isso, Deus? Por que isso, Deus? Por que isso? Eu não sou de questionar. Quando ele foi diagnosticado, eu fiz uma reunião familiar em casa e eu disse para ele e para minha família: o Senhor nos permitiu entrar no vale e é Ele que vai nos tirar do vale, né? E depois que o Senhor o levou, porque ele tinha certeza que ia partir, o céu deixou por meio dele um legado muito forte no ministério e na nossa vida. Se você entrar no nosso site lá, né, depois a gente vai mandar o link para os irmãos, está lá, o site tem uma parte falando do legado que ele deixou aos bateristas, aos sonoplastas, gente que ele formou, né, curso teológico, curso de obreiro, coisas muito fortes, né? E aí eu entendi porque Deus usou o apóstolo para dizer que ele não está morto, né? E verdadeiramente nós que conhecemos Cristo sabemos que ele está dormindo e que em breve iremos encontrá-lo. Então, nos ajude com as suas orações, porque nós vamos avançar, irmãos. Talvez a gente perdeu muito tempo diante da pandemia. Talvez a gente perdeu muito tempo, até dentro mesmo da própria igreja onde congregamos. E o céu nos levantou, não é para fazer fama, para ser celebridade, não. O céu nos chamou para marcar outras pessoas. Quantas pessoas precisam da sua vida, do seu testemunho, da sua história? E eu tenho certeza que você vai tocar muitas vidas, e muitas vidas serão abençoadas pela sua existência, no nome de Jesus, amém? Quero convidar vocês a colocar sobre os pés, abrir a sua Bíblia